Boa tarde a quem nos assiste. Esse vídeo está sendo feito para os meus alunos, mas eu vou colocar no YouTube para que outros professores e outros jovens também possam entender e ver mais uma forma de explicar como que se resolve um problema aplicando as leis de Newton. Então, a gente vai usar aqui vetores. Eu posso fazer também um filme prévio, um outro vídeo prévio para explicar o que são vetores, mas como os meus alunos já sabem o que são vetores, eu vou partir do princípio que as pessoas já sabem o que são vetores. Esse problema é um problema onde eu tenho um cilindro A que vai rolar por uma rampa, tá? Pode ser a entrada de uma garagem, pode ser isso aqui pode estar representando um skate, uma pista de skate, uma prancha de surf numa onda. Então, a representação é simples, mas a gente precisa usar a imaginação e ver onde isso se repete no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para a gente entender as leis de Newton, eu coloquei um lembrete aqui. A primeira lei de Newton, eu vou aplicar ela quando o meu objeto não é acelerado, ou seja, ou se ele está em repouso, ou se ele tem uma velocidade constante em linha reta. A segunda lei é quando, justamente o contrário, quando o meu objeto sofre uma aceleração, ou seja, ele vai ter uma modificação no movimento dele. E a terceira lei é aquela da ação e reação, que toda ação vai ter uma reação, que são forças de mesma intensidade, ou seja, o valor é o mesmo, na mesma direção, que é o risquinho aqui da flechinha, e em sentido oposto, que é a ponta da flechinha. Bom, tem mais uma característica que é todo par de ação e reação, eles não são aplicados no mesmo objeto. Então, se a ação é aplicada no plano pelo cilindro, a reação é aplicada no cilindro pelo plano. Isso é importante. E o nosso problema aqui, então, vai dizer que eu tenho esse cilindro rolando pela rampa, a massa do cilindro é 3, aqui tem uma vírgula, tá? É 3 quilogramas. E como a inclinação da rampa é 30 graus, eu ainda vou precisar saber o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. Que eu vou usar aqui, o seno de 30 graus é meio, ou seja, 0,5, e o cosseno de 30 graus eu vou arredondar para 0,87. As perguntas são as seguintes: determine a força normal e a aceleração do cilindro. Então, é a força normal aplicada no cilindro. E a gente vai considerar G, que é o valor do campo gravitacional do nosso planeta, 10 newtons por quilograma. E a gente vai desconsiderar a força de atrito e a força de resistência do ar. Então, é um problema simples, porque ele é inicial, por isso ele tem que ser simples. A primeira coisa que eu vou fazer agora para resolver, então, vamos colocar aqui, ó, resolução. E a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um referencial. Eu vou usar como referencial o plano cartesiano. E aí eu me pergunto, se esse cilindro rolar, ele vai rolar em que direção? Ele provavelmente, né, a gente sabe intuitivamente que ele vai rolar nessa direção aqui, ó. Tá meio difícil de eu escrever sem entortar o papel, tá? Mas ele vai rolar nesta direção aqui. Essa direção eu vou escolher como eixo X do plano cartesiano. Portanto, o eixo Y do plano cartesiano vai fazer 90 graus com esse, ele vai estar aqui. Dessa forma aqui. Eu escrevi com lápis, eu tô fazendo sem régua, tá? Esse aqui, então, vai ser o eixo Y. Eu vou usar o plano cartesiano como o meu referencial, ou seja, como referência das direções de possíveis movimentos. No eixo X, eu escolhi colocar o movimento que eu sei que ele vai fazer. Outra coisa que eu fiz é que eu coloquei a origem do meu plano cartesiano no que eu penso que é o centro de massa do cilindro, certo? E é ali que eu vou aplicar as forças que estão aqui em questão. Então, vamos lá, eu vou resolver isso com uma cor diferente da azul, que foi a proposta pelo problema. Então, a resolução eu vou fazer em vermelho. Então, a primeira coisa é que aqui, ó, eu vou considerar isso aqui horizontal, tá? Ao solo do nosso planeta. Portanto, o peso vai ser ortogonal a essa linha, porque a força peso atua sempre para o centro do planeta. Então, a força peso vai estar para cá, ó.
E eu vou colocar, esse é o vetor da força-peso, e eu vou colocar o nome dele aqui, ó, P com uma flechinha em cima, porque eu tô falando do vetor. Para facilitar, eu vou colocar a intensidade do peso aqui do lado, ou seja, eu vou colocar um módulo desse vetor aqui do lado. E o peso, a gente vai determinar ele a partir da massa, porque P é igual a mg. Como eu estou calculando só o módulo, eu não coloco as flechinhas aqui nos vetores, em cima da letrinha, né? Então, o peso, o módulo do peso vai ser a massa, que é 3 kg, vezes o G, que é 10 newtons por quilograma. 10 newtons por quilograma. Então, o que vai acontecer aqui é que o peso vai ser 3 vezes 10, 30. Quilograma dividido por quilograma dá 1. E sobrou o newton. Então, eu tenho aqui peso, 30 newtons, e eu vou colocar o valor dele aqui, 30 newtons. Agora é que vem o objetivo dessa explicação, o grande objetivo dessa explicação, que é aprender a decomposição de vetores. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y. E este vetor, ele está fora do eixo x e do eixo y. Então, eu preciso decompor ele. E como é que eu vou fazer para decompor? Isso aqui significa que uma parte do peso está puxando, ou seja, uma parte do peso está fazendo força na direção do eixo y. E outra parte está fazendo força na direção do eixo x. Ou seja, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Opa, caneta preta. Ou pode ser a preta. Vou fazer um retângulo aqui, paralelo aqui. Aqui está o outro lado do retângulo e aqui está o outro lado do retângulo. De maneira que eu tenho aqui, ó, um triângulo. Eu vou ter aqui um triângulo. Este triângulo aqui vai ter um ângulo, um dos dois lados aqui, porque esse aqui é 90 graus, né? Um desses dois lados vai ter esse ângulo, o mesmo ângulo, porque eles são triângulos semelhantes. Então, esse triângulo vai ter a hipotenusa aqui, que é o peso. Esse ângulo aqui, que é o ângulo menor, e é o ângulo menor aqui também, esse é o ângulo maior. Esse ângulo aqui vai estar aqui, e este aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, certo? Vou colocar mais forte aqui, o ângulo de 30 graus. E eu vou ter aqui, a componente do peso que está no eixo Y. Eu vou apelidar ela de PY. E aqui eu vou ter a componente do peso que está no eixo X. Eu vou apelidar ela de PX. Agora, o que eu vou fazer é desmanchar este vetor aqui nas duas componentes dele. Ou seja, esse vetor, ele é equivalente, ele faz o mesmo efeito que esses dois. Mas esses dois, por que eu quero esses dois? Eles estão em cima dos eixos, e aí eu vou poder usar as equações quando as forças estiverem todas na mesma direção. Ou todas estão na direção X, algumas vão estar na direção X, outras vão estar na direção Y, mas todas estarão em cima dos eixos do plano cartesiano, ou do meu referencial, certo? Para isso eu decomponho. Uma dica. É sempre interessante a gente colocar num cantinho da folha um lembrete para a gente. Então, eu vou fazer assim, ó, que seno de 30 graus, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus. E eu vou usar a seguinte sequência, que é a definição disso. A definição de seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A de cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a da tangente é de cateto oposto sobre cateto adjacente. Dessa forma, eu tenho aqui um lembrete para mim não me enganar. Então, vamos ver. Vou começar pelo PX. Como esse ângulo aqui é de 30 graus, esse aqui vai ser o meu cateto oposto. E este aqui vai ser o meu cateto adjacente. E essa aqui é a minha hipotenusa. Então, vamos lá. Se eu pegar seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou ter a hipotenusa vindo para cá, invertendo a operação, e vai estar multiplicando o seno.
E eu defino, então, o comprimento do cateto oposto fazendo hipotenusa vezes o seno de 30 graus. Quem é o cateto oposto? É este comprimento, que vai ser o PX. Então, aqui eu vou ter o valor do PX, que é o que eu quero. Quem é a hipotenusa? É o valor do peso. E aqui eu tenho o seno de 30 graus. Então, para mim definir o PX, eu vou precisar saber o valor do peso, que é 30, vezes o seno de 30 graus, que é meio, 0,5, e eu vou ter, então, que PX é igual a 15 newtons. Então, calculado PX, vamos calcular agora o PY. Então, vamos lá. O cateto adjacente agora, ele vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno de 30 graus. Aqui tá. Então, o cateto adjacente é igual ao PY, tem o mesmo valor que o PY. A hipotenusa tem o mesmo valor que o P e o cosseno de 30 graus. Então, vamos descobrir quanto é que vale o PY, porque P vale 30 e o cosseno de 30 graus vale, estamos usando, né, 0,87. Isso aqui vai dar, então, aproximadamente 26 newtons. E aí, a gente decompôs o peso nas suas componentes retangulares e o peso, então, passa a não existir. Ou seja, esses dois vetores têm a mesma ação que o peso. Portanto, eu substituo o peso por esses dois. E esse aqui a gente não usa mais. Agora, vem uma dica. Essa dica eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou separar as duas direções do plano cartesiano. Eu vou colocar a direção Y aqui, com origem aqui, e a direção X aqui, com origem aqui, certo? Vê que eu troquei o ângulo, mas não tem problema, tá? Porque elas estão ortogonais entre si. Vamos lá. Começar pelo Y. Começando pelo Y, eu vou ter a normal para cima, ou seja, positivo, e o PY para baixo, ou seja, negativo. Então, nós temos aqui, olhando para a figura inicial, nós temos a normal para cima, vai ser positivo, o valor dela vai ser positivo, e o PY para baixo, então, o valor dela vai ser negativo. O PY vale, a gente viu aqui, 26 newtons. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no X, só que no X eu só tenho PX, eu não tenho mais nada. Então, é positivo aqui o PX. E agora eu vou ter que escolher aqui, vamos colocar o valor de PX aqui, ó, vou levantar aqui, ó, PX é 15 newtons. Então, 15 newtons. Agora vamos para as leis de Newton, que agora eu vou aplicar as leis de Newton. Na direção de Y, o cilindro não está nem andando para lá, nem para cá. Portanto, ele não tem aceleração nessa direção, ele está andando só nessa direção. Então, a gente vai usar a primeira lei de Newton, onde a soma de todas as forças é igual a zero. Então, vamos um pouco mais para cima de novo e eu vou colocar aqui, ó. Primeira lei de Newton, a soma dos módulos das forças tem que ser zero. Então, vamos lá. Eu tenho normal positiva e o peso negativo, por isso menos o peso, e isso tem que dar zero. Portanto, a normal, vou inverter essa operação. Eu tenho normal menos o peso está subtraindo, então ele vai para o outro lado da equação, somando, dessa forma. Como eu sei o valor de PY, vou substituir, é 26 newtons. E acabei de determinar o módulo da normal, tá? O módulo da normal é 26 newtons. E a direção dela é ortogonal ao plano e para cima. Então, está determinado todo o vetor. Módulo 26, e ele está desenhado aqui, onde indica a direção e o sentido. Agora, vamos para o outro eixo. No outro eixo, eu tenho aceleração, porque conforme isso aqui vai descendo, vai aumentando a velocidade, né? Então, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho que usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que a soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Como eu só tenho uma força, a soma de todas é ela mesma. Então, eu tenho aqui Px igual a massa, e a massa é 3 kg vezes a aceleração que eu vou determinar. O Px vale 15 newtons, é igual a 3A. O 3 está multiplicando o A, então, para o 3 mudar de lado da equação, ele tem que inverter a operação. Como ele está multiplicando, ele vai vir para o lado de cá, dividindo
igual a 3, igual a A. Dividido por 3 igual a A. Tá? Então, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. E terminamos, então, o cálculo da aceleração. Agora, o que que falta? Aqui, a gente se engana porque a gente pensa que terminou o problema. Não terminou. Eu tenho que vir aqui no desenho, colocar o vetor da aceleração e dizer que o nome dele é A. Então, eu desenhei aqui a direção e o sentido da aceleração, e aqui está um módulo. Porque aqui está um módulo, eu não coloco flechinhas em cima da letra, porque aqui eu estou trabalhando só com o módulo do vetor. Aqui é a mesma coisa, porque a direção ela já está determinada aqui no eixo, e o sentido está determinado pelo sinal, certo? Então, como eu coloquei aqui o px para o lado positivo, e a minha aceleração ficou também para o lado positivo, eu vou lá e desenho ela para o lado positivo de x. É isso então, pessoal. Bons estudos!